Eu preciso que você preste muito atenção nos próximos 15 minutos, porque o que eu vou revelar aqui pode mudar completamente a trajetória da sua vida financeira. Não estou falando de teoria. Estou falando de algo que acontece dentro da sua cabeça, todos os dias, silenciosamente, te sabotando, te roubando oportunidades e te mantendo exatamente onde você está. E o pior de tudo, você nem sabe que isso está acontecendo. Agora me responde uma coisa, com total honestidade. Quando você pensa em riqueza, em prosperidade, em ter dinheiro de verdade, a primeira coisa que passa na sua mente é esperança ou é dúvida? Se foi dúvida, esse vídeo é exatamente para você. Fica até o final, porque antes de terminar, você vai entender por que a pobreza não mora no seu bolso. Ela mora na sua mente. Pensa comigo. Você já parou para observar que duas pessoas podem nascer no mesmo bairro, frequentar a mesma escola, ter a mesma renda inicial, e 10 anos depois uma está construindo patrimônio, enquanto a outra ainda está sobrevivendo de salário em salário? Por quê? O que separa essas duas pessoas? Talento? Sorte? Família rica? Na maioria das vezes, não é nada disso. O que separa essas duas pessoas é uma única coisa: a forma como cada uma delas pensa sobre dinheiro. E foi exatamente isso que Napoleon Hill, depois de entrevistar mais de 500 milionários ao longo de 20 anos, concluiu. Ele disse, com todas as letras, tudo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Tudo, não metade, não uma parte, tudo. Mas o problema é que a maioria das pessoas nunca acreditou de verdade que poderia alcançar algo maior. E por quê? Porque desde pequenas foram programadas para o mínimo. Programadas para sobreviver, não para prosperar. Você lembra quando era criança e via alguém rico, e algum adulto ao redor dizia, esse dinheiro veio de alguma coisa errada. Ou então, dinheiro não traz felicidade. Ou aquele clássico, rico fica rico às custas dos pobres. Essas frases parecem inofensivas, mas elas foram plantadas dentro de você como sementes. E ao longo dos anos, essas sementes cresceram e viraram crenças. E essas crenças, hoje, determinam cada decisão financeira que você toma. Se você acredita que dinheiro é escasso, você vai tomar decisões escassas. Se você acredita que rico só chega lá tramando contra os outros, você vai ter medo de enriquecer, porque não quer ser esse tipo de pessoa. Se você acredita que você não merece mais do que tem, adivinhe, você vai inconscientemente sabotar cada oportunidade que aparecer. Isso tem um nome, chama-se mentalidade de escassez. E ela é mais perigosa do que qualquer dívida, do que qualquer taxa de juros, do que qualquer crise econômica. Porque a crise econômica passa, a mentalidade de escassez fica, até você mudar. E olha que interessante. O livro de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte: o sábio acumula riqueza e óleo precioso, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Não é uma questão de sorte, é uma questão de sabedoria, de comportamento, de escolha consciente sobre como lidar com o que você tem. Mas Dave, você vai me dizer, minha situação é difícil, meu salário é baixo, tenho dívidas, tenho família para sustentar. E eu ouço você, completamente. Só que eu preciso te dizer uma verdade que talvez doa um pouco, mas que vai te libertar. A sua situação atual não é o seu destino. É o resultado das suas decisões passadas. E as suas decisões futuras vão criar uma situação nova. Vamos falar sobre algo concreto. Vamos falar sobre o hábito que separa quem constrói riqueza de quem vive em aperto financeiro eterno. E esse hábito tem um nome simples: pagar a si mesmo primeiro. Parece básico, parece que todo mundo sabe. Mas a verdade é que 90% das pessoas fazem exatamente o contrário. Elas recebem o salário, pagam as contas, pagam o supermercado, pagam o lazer, pagam as parcelas, e se sobrar alguma coisa, guardam, e quase nunca sobra. Os ricos fazem diferente. Eles recebem, guardam primeiro, e vivem com o restante. 10%, 15%, 20%, dependendo do nível de comprometimento com o próprio futuro. Mas sempre, sempre, o investimento vem antes do consumo. E aqui está a parte que a maioria não conta. Não é quanto você ganha que importa, é quanto você guarda e faz trabalhar por você. Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, um homem que construiu uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares, partindo praticamente do zero,
disse uma vez algo que ficou gravado na história: não poupamos o que sobra depois de gastar, gastamos o que sobra depois de poupar. 11 palavras que resumem uma filosofia inteira de construção de riqueza. Agora pensa, quantas vezes você já recebeu um dinheiro extra, uma comissão, um 13º, um bônus, e esse dinheiro sumiu antes de você conseguir usar de forma estratégica? Sem culpa. Isso é o comportamento padrão de quem não tem consciência financeira. Mas a boa notícia é que consciência é algo que se desenvolve, é algo que se aprende, e você está aprendendo agora. Existe um conceito fundamental no mundo dos investimentos, que se chama juro composto. E Albert Einstein, que não era economista, mas era um gênio em reconhecer padrões matemáticos, chamou o juro composto de a 8ª maravilha do mundo. Ele disse que quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Você sabe o que isso significa na prática? Significa que o tempo é o seu maior aliado, ou o seu maior inimigo, dependendo de qual lado você estiver. Se você está no lado do investidor, o tempo multiplica o seu dinheiro de forma exponencial. Se você está no lado do devedor, o tempo multiplica a sua dívida da mesma forma. Um exemplo real: alguém que começa a investir R$300 por mês aos 25 anos de idade, com uma rentabilidade média de 12% ao ano, algo completamente possível no mercado brasileiro, vai ter acumulado mais de R$1 milhão aos 60 anos. O mesmo valor investido começando aos 45 anos vai gerar menos de 200 mil. Mesmo dinheiro, mesma taxa. A única diferença é o tempo. O tempo você não recupera, mas você pode começar agora. Mesmo que agora seja com pouco. Mesmo que agora seja imperfeito. O movimento imperfeito bate a perfeição que nunca começa. E é aqui que eu quero tocar num ponto que poucas pessoas têm coragem de abordar: o consumo emocional. Sabe aquela compra que você fez e depois se arrependeu? Aquele parcelamento que pareceu uma boa ideia e hoje pesa no orçamento? Aquele gasto que foi uma resposta ao estresse, à frustração, à necessidade de se sentir bem por alguns minutos? O consumo emocional é um dos maiores ladrões silenciosos de patrimônio que existem. Ele não aparece numa planilha de gastos com um nome óbvio. Ele aparece disfarçado de necessidade, de merecimento, de recompensa. Trabalhei muito esse mês, mereço isso. E você merece, de verdade. Só que a melhor recompensa que você pode se dar é um futuro onde você não precisa se preocupar com dinheiro. E esse futuro se constrói com escolhas conscientes no presente. Maquiavel, o estrategista político renascentista que entendia profundamente sobre poder e recursos, escreveu que é muito mais fácil guardar a fortaleza do que reconquistá-la depois de perdida. Aplique isso ao seu patrimônio. É muito mais fácil não perder do que recuperar o que foi perdido. A proteção do que você tem é tão importante quanto o crescimento do que você tem. Por isso, antes de falar sobre investir, preciso falar sobre organizar. Porque não tem sentido aprender sobre ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, se a base da sua vida financeira está instável. A base é o orçamento. A base é saber exatamente quanto entra e quanto sai. A base é eliminar dívidas de alto custo, especialmente as que têm juros acima de 2% ao mês. Porque nenhum investimento do mundo paga mais do que o cartão de crédito e o cheque especial cobram. E isso não é derrota. Isso é estratégia. Quitar uma dívida de 4% ao mês é matematicamente equivalente a investir a 48% ao ano. Nenhum ativo financeiro regular entrega isso. Então limpar a base antes de construir o topo não é retrocesso, é inteligência. Agora, quando você tiver a base organizada, quando você tiver uma reserva de emergência equivalente a pelo menos 6 meses dos seus custos mensais, quando você tiver eliminado as dívidas de alto custo, aí sim você está pronto para começar a construir patrimônio de verdade. E aqui eu quero desmistificar algo que paralisa muita gente. Você não precisa de muito dinheiro para começar a investir. Existem investimentos acessíveis a partir de R$30. O Tesouro Direto, por exemplo, é uma das formas mais seguras de investir no Brasil, lastreada pelo governo federal, e você consegue começar com valores bem baixos. Os fundos de índice, os chamados ETFs, permitem que você invista na bolsa de valores, com diversificação automática e custos baixíssimos. O importante não é começar grande, é começar e manter a consistência.
Porque o maior erro que as pessoas cometem nos investimentos não é escolher o ativo errado, é entrar e sair na hora errada. Comprar quando está caro porque o mercado está eufórico, e vender quando está barato porque o mercado está em pânico. Isso é exatamente o oposto do que os grandes investidores fazem. Os que constroem riqueza de verdade compram mais quando o mercado cai, porque enxergam queda como desconto. Eles têm visão de longo prazo. Eles entendem que volatilidade não é risco para quem não precisa do dinheiro amanhã. Risco real é não investir. Risco real é deixar o seu dinheiro parado na conta corrente, sendo corroído pela inflação mês a mês. E falando em longo prazo, deixa eu te contar algo sobre os bilionários, que poucos livros de autoajuda financeira têm coragem de dizer. Nenhum deles chegou lá rápido. Nenhum. Não existe caminho legítimo para a riqueza que seja veloz. Existe consistência, existe disciplina, existe paciência estratégica. Bob Proctor, um dos maiores especialistas em mentalidade de prosperidade do século XX, repetia incansavelmente que a riqueza é um estado mental, antes de ser um estado de conta bancária. Você precisa primeiro se ver como uma pessoa próspera, se comportar como uma pessoa próspera, tomar decisões como uma pessoa próspera, não de forma arrogante, não de forma irresponsável, mas com a consciência de que você é capaz de criar abundância. E sabe o que mais? Isso não contradiz a fé. Isso confirma a fé, porque a fé sem ação é inerte. A fé que move montanhas é aquela que vem acompanhada de movimento, de decisão, de comprometimento com o processo. Você sabe qual é a diferença entre uma pessoa que sonha em ser rica e uma pessoa que está construindo riqueza? A segunda está fazendo algo hoje. Hoje, não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, não quando o salário aumentar. Hoje, com o que tem, onde está. E isso me leva ao ponto final, e talvez o mais importante de tudo que eu disse aqui. O maior investimento que você pode fazer não está em nenhuma corretora. Está em você mesmo, no seu conhecimento, na sua capacidade de gerar valor para o mercado, para as pessoas ao redor, para o mundo. Quanto mais você aprende, mais você vale. Quanto mais você vale, mais você ganha. E quanto mais você ganha com consciência, mais você acumula. Bill Gates disse certa vez que sempre que nasce um bebê pobre, nasce um talento que o mundo possivelmente vai perder. E essa frase carrega um peso imenso, porque ela fala sobre potencial desperdiçado, sobre o que acontece quando as circunstâncias vencem a determinação. Mas você está aqui, você escolheu aprender. Você escolheu ouvir isso até o final, e isso já diz muito sobre quem você é e sobre quem você pode ser. Então deixa eu te desafiar com algo prático. Antes de dormir hoje, faça 3 coisas. Primeiro, escreva no papel quanto você tem, quanto você deve e quanto você ganha. Coloca tudo à luz. Clareza é o começo de qualquer transformação. Segundo, defina um percentual, mesmo que pequeno, que você vai guardar a partir do próximo pagamento. Pode ser 5%, pode ser dezembro. O número importa menos do que o hábito. Terceiro, pesquise uma opção de investimento em renda fixa, com liquidez diária, para começar a sua reserva de emergência. Apenas pesquise. Dê o primeiro passo. A prosperidade não é um destino que você encontra por acaso. É uma direção que você escolhe, todos os dias, com cada decisão que toma. E você pode começar a escolher essa direção agora. Você não pode perder o vídeo acima. É um complemento desse de hoje. Deixe sua história nos comentários para motivar outras pessoas, algo que já superou, algo pelo que está lutando. Se esse vídeo te ajudou, deixe o seu like e siga o canal para receber todos os vídeos em tempo real. Até a próxima, conquiste o extraordinário.